Olá, queridos, boa tarde. Como prometido, eu vou corrigir as questões de língua portuguesa da FATEC de 2017, para que vocês possam estudar e tirar as suas dúvidas comigo. Primeira leitura, os negros. No mês de agosto, quando as noites eram mais quentes, nos agrupávamos ao redor de vovô, para ouvi-lo contar os horrores da escravidão. Falava dos Palmares, o famoso quilombo em que os negros procuravam refúgio. O chefe era um negro corajoso de nome Zumbi, que pretendia libertar os pretos. Houve um decreto: quem matasse o Zumbi ganharia 200 mil réis e um título nobre de barão. Mas onde é que já se viu um homem que mata assalariado receber um título de nobreza? Um nobre, para ter valor, tem que ter cultura, linhagem. Mas com tantas celeumas em torno do negro, o negro foi ficando importante. O negro e o ouro eram coisas de grande valor. E com os debates, liberta, não liberta, o português foi ficando amável com o negro, mas não conseguia reconquistá-lo. E já estava enfraquecendo-se. Se era severo com os negros, era criticado, perdendo sua autoridade. Se era severo com os negros, era criticado, perdendo sua autoridade. Os abolicionistas instigavam os negros a não obedecer aos senhores. Mesmo que eles quisessem fazer um levante, estariam sós. Não poderiam contar com a cooperação dos seus escravos. Começaram a dar presentes aos escravos. Furavam as orelhas das negrinhas, ofereciam-lhes brincos de ouro com a pretensão de reconquistá-los. Mas já eram quase 400 anos de sofrimento. Havia os outros que morriam com 25 anos de tristeza porque ficaram com nojo de serem vendidos. Hoje estavam aqui, amanhã ali, como se fossem folhas espalhadas pelo vento. Eles tinham inveja das árvores que nasciam, cresciam e morriam no mesmo lugar. Carolina Maria de Jesus, Diário de Bitita. Os fatos narrados no texto têm a sua origem em quê? Num relato de um parente, né, que é o avô. Por mais que esteja escrito aqui, isso aqui é o título do livro, tá? Mas quem relatou foi o avô. No primeiro parágrafo, uma palavra que apresenta claramente o posicionamento da narradora. Então, a gente vai lá no primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo, ó, é esse aqui. Tá? Vai até aqui. No mês de agosto, a gente tem que sempre voltar, quando vai fazer uma prova, a gente tem que sempre voltar onde ele falou para a gente entender. E aqui a pergunta é uma palavra que apresenta o posicionamento da narradora, tá? No mês de agosto, quando as noites eram mais quentes, nos agrupávamos ao redor do vovô para ouvi-lo contar os horrores da escravidão. Então, ela se posiciona como algo horrível, né? Falava dos Palmares, o famoso quilombo em que os negros procuravam refúgio. O chefe era um negro corajoso de nome Zumbi, que pretendia libertar os pretos. Houve um decreto: quem matasse o Zumbi ganharia 200 mil réis e um título nobre de barão. Mas onde é que já se viu um homem que mata assalariado receber um título de nobreza? Um nobre, para ter valor, tem que ter cultura, linhagem. Aí aqui, de todas as palavras que mostram posicionamento, a única é horrores, né? O conflito apresentado no primeiro parágrafo pode ser resumido pelo seguinte par de vocábulos: noites e quilombo, decreto e título, valor e cultura, escravidão e refúgio. Qual seria aí? Aí vamos lá.
Aqui falava sobre os quilombos, sobre os palmares e depois sobre o título, né? O título do... Então, escravidão e refúgio, né? Dando continuidade aqui, no primeiro parágrafo, o ponto de exclamação marca a seguinte reação da narradora. Mas onde é que já se viu um homem que mata assalariado receber um título de nobreza? Isso é acomodação? Não, isso é indignação, né? Tá? No texto, uma expressão informal e comum em conversas cotidianas, então algo que, né? Palavras que não se utilizam, né, normalmente no contexto formal. Quando as noites eram mais quentes, não dá para se utilizar. Mas onde é que já se viu? Isso seria algo informal, né? Para responder as questões 6, 7 e 8, observe a seguinte frase. Mas, com tantas celeumas em torno do negro, o negro foi ficando importante. O negro e o ouro eram coisas de grande valor. A palavra celeumas pode ser substituída por... Então, olha só, gente, pelo contexto, não era uma comemoração, nem era hipótese, nem era fiscalização. Eram as discussões sobre o negro. Mesmo que você não saiba o significado da palavra, tem como você descobrir, né, através do contexto, relendo aqui novamente. No trecho, o uso do singular em negro refere-se a o homem particular, um caso único, um grupo geral ou um elemento virtual. Então, apesar de se falar o negro no sentido geral, utilizou-se a palavra no singular, tá? Não era um caso único, era o negro de uma maneira geral. A palavra com pode ser substituída mantendo-se o sentido da frase em qual? Mas, com tantas celeumas em torno do negro, o negro foi ficando importante. O negro e o ouro eram coisas de grande valor. Então, aqui seria por causa de, né? Por causa disso tudo, o negro e o ouro foi ficando importante, tá? Não, é bom reparar que aqui é o com, não é o mais, tá? Com tantas discussões, por causa dessa discussão em torno do negro, é que ele foi ficando importante. Então, é por causa dessas discussões. Em uma leitura global do texto, a atitude da narradora em relação aos eventos narrados é de imparcialidade em relação às disputas, contestação do tratamento aos escravos, irritação com os abolicionistas ou desconhecimento das críticas à escravidão. Ela está contestando, né, o tratamento aos escravos. 10. No trecho, se era severo com os negros, era criticado, perdendo sua autoridade. A parte sublinhada pode ser reescrita, né, mantendo o sentido da frase da seguinte maneira. No entanto, não, porque se era severo, acontecia isso, né? Perderia-se a autoridade. Então, se era severo com os negros, era criticado e, por isso, perdia sua autoridade, tá? Então, seria a letra D. Sobre o sistema de escravidão, a narradora destaca o seguinte aspecto. Os abolicionistas permaneceram calados. A cultura brasileira era marcada pela passividade. Os negros resistiram de diversas formas.
né? A cultura era isso, que o negro resistiu de diversas formas. Para responder às questões 12, 13 e 14, considere a frase, mas já eram quase 400 anos de sofrimento. As palavras já e quase acrescentam a seguinte ideia à frase: pouco tempo decorrido, grande quantidade de tempo, contagem duvidosa de tempo ou precisão da medida. Grande quantidade de tempo, né? Essa frase expressa a seguinte relação de sentido com a frase anterior. Oposição, né, gente? No gabarito tá a comparação, tá? Mas está errado, porque é uma oposição. O mais, ele sempre inicia uma oposição. A palavra mais pode ser substituída por porém, né? Ofereciam-se brincos de ouro. A menção aos presentes apresenta uma tentativa dos portugueses de distribuir igualmente as riquezas, obter apoio à manutenção, né? Ele queria manter a escravidão. O trecho, hoje estavam aqui, amanhã ali, como se fosse folhas espalhadas pelo vento, contém a seguinte figura de linguagem: ironia, seria um deboche, metáfora, que é uma comparação, hipérbole, um exagero, ou eufemismo, uma suavização, uma metáfora, né? Porque está comparando os negros às folhas, né? O trecho não poderiam contar com a cooperação dos seus escravos reforça a seguinte ideia: os abolicionistas estavam isolados. Os portugueses propunham mudança. Os senhores perdiam o controle da situação ou a polícia contestava o abuso dos negros. Os senhores, né, começaram a perder esse controle da situação. 18. Para responder às questões 18 e 19, observe o trecho. Nos agrupávamos ao redor de vovô para ouvi-lo contar os horrores da escravidão. Nesse trecho, pode-se inferir que a escravidão para a autora foi um período ruim, um evento único, um episódio repentino ou um acontecimento familiar. Um período ruim, né? O emprego do verbo em agrupávamos indica uma ação com a seguinte característica: não realizada ainda, realizada com frequência, realizada uma única vez, uma hipótese a ser realizada. Então, algo que era realizado com frequência, né? A palavra português recebe acento pelo mesmo motivo de... Então, aqui a gente tem uma oxítona, né? Que é a última sílaba de uma palavra acentuada, porque ela tem uma tonicidade mais forte, né? O português recebe acento pelo mesmo motivo de... Ela é uma oxítona, né? Uma palavra, né? Terminada em sílaba tônica, quando se termina em a e o, a oxítona é acentuada quando a tonicidade. E aqui eu tenho o vovô. Sós e mês também são acentuados, mas são monossílabos. Então, a palavra que recebe pelo mesmo motivo, isso aqui é uma palavra, não é um monossílabo, tem 2 sílabas aqui e aqui tem 3. É vovô, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.